Chega mais! Aumente o som! Hoje eu tô soltinho que nem arroz. Ao vivo, começando aqui na tela da Record TV, Balanço Geral Litoral. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para começar animado esse programa, o Galo canta! E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Casa hoje com um convidado especial. Opa! Toda vez que vocês ligam lá na TV Record, na Record TV, vocês assistem ao Balanço Geral, é ele que está lá, Alexandre Furtado. Satisfação. Que prazer, o prazer é meu, cara. Satisfação. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, a gente que fica feliz. Alexandre, vamos contar um pouco para os nossos telespectadores. Você é de Santo André. Santo André, no Grande ABC, pertinho de São Paulo. Pertinho de São Paulo. Isso. Você é um cara jovem jornalista, jovem promessa aí da televisão. Como é que foi a sua adolescência, a sua infância lá em Santo André? Olha, desde pequeno eu tenho essa identificação com a TV. Minha avó é fanática pelo Silvio Santos. Já participou de programas dele, já foi no auditório, então eu sempre tive a cultura de assistir o Silvio. E isso já me gerou um sonho de querer trabalhar na televisão, tanto é que com 6, 7 anos meu pai comprou um gravadorzinho. E aí eu já fingia ser um apresentador, ter meu próprio programa já desde pequenininho. Isso foi crescendo comigo aos 15, 14 anos de idade, na 7ª série. Eu, junto com um grupo de alunos lá do colégio, eu estudei no Colégio Adventista de Santo André. Me formei lá, inclusive. A gente teve a ideia de criar um jornal para o colégio. Só que não um jornal impresso, um jornal apresentado, como se fosse de televisão. A gente tinha aula no auditório toda semana, sempre com palestrantes ou com o próprio pastor do Colégio Adventista. E a gente pensou em criar um jornal contando as notícias da escola, as novidades, de um jeito nosso e de uma forma mais descontraída, no qual eu pudesse apresentar junto com uma menina lá que também gostava muito da área, tinha vontade de trabalhar em televisão. Então a gente selecionou assim, juntamos um grupo que cada um gostava de uma área, um gostava de editar vídeos, outro gostava de ficar lá nos bastidores, outro gostava de produzir as matérias, e aí criou-se o Word News, que é o nome do jornal do Colégio Adventista, e eu apresentava no auditório. Então essa ideia nasceu lá, cresceu, tanto é que o jornal se tornou o jornal oficial do colégio, acabou se expandindo para toda a rede adventista. Outras escolas da rede começaram a abraçar a ideia e os alunos formaram outros grupos para apresentar os jornais em suas escolas. Então, para mim, foi já o início do sonho começou ali, se concretizar, né? Essa vontade de apresentar para os alunos, de trabalhar com televisão. E a gente tinha uma tecnologia bem inferior do que a gente tem hoje na época. Estava começando, né? Que ano foi isso? Isso foi em 2007. 2007 era a época ainda do Orkut. Orkut, MSN. Pra quem é dessa época, você tem uma idade, né, O jornal foi criado em 2004. Em 2007 foi quando assim se concretizou como jornal do colégio. Tem uma idade, 27 anos? 27. Então a gente 27. É da mesma época. Da mesma época. Pô, era a coisa mais gostosa, você chegar em casa, entrar no Facebook, não tinha, não, no Orkut, no MSN, tinha Scrap, bater um papo Scrap, bater um papo com a galera. Mas e aí você fez jornalismo lá em Santo André? Eu fiz rádio e TV, na Universidade Metodista de São Paulo. Depois eu fiz um curso de apresentador no Senac, que é muito bom. E também trabalhei no canal Net Cidade. Minha primeira experiência profissional foi no Net Cidade. TV fechada? Isso. A Net tinha um projeto antigamente de voluntariado. Era uma emissora que pertencia ao grupo da Net e as pessoas podiam assistir uma programação local para os assinantes. Sim. E todos os profissionais envolvidos eram voluntários. Que legal. Então a Net tinha os seus profissionais contratados que davam workshops e ensinavam as pessoas que tinham vontade de entrar na televisão para que essas pessoas trabalhassem de forma voluntária e produzissem os seus próprios programas. Então eu fiz workshop de produtor, de câmera, de cinegrafista, de editor, fiz todos os workshops que a TV oferecia, trabalhei em alguns programas em todas essas áreas até chegar como repórter e apresentador. E aí tive a oportunidade de deslanchar, apresentei uns 2, 3 programas lá, programa esportivo,
lente esportiva. Aí já emendei na minha primeira experiência já ganhando. Trabalhei muito de graça, viu, gente? Nessa área a gente Trabalhamos muito de graça. Trabalhei muitas vezes de graça também em rádio, porque a minha experiência mais foi em rádio aqui. Mas em TV não é diferente, porque infelizmente eles não dão, é uma área difícil, eles não dão muito valor para quem está começando. É verdade. E a gente tem que se submeter a fazer isso, mas mas foi bom. É uma experiência boa, né, Alexandre? Não, eu agradeço a Deus. Para mim foi o que me deu a base. Eu aprendi, foi uma escola, tanto no Netcidade, depois eu trabalhei na VIP, que era uma produtora de varejo. Sim. Varejo, aqueles comerciais de 30 segundos, 1 minutinho, que você tem que falar um monte de informações, tem que vender tudo. É aquele assim, ó, você dona de casa, que é aqui, ó, compra esse celular aqui por, né? Exatamente. R$200, a gente promoção. Tá aqui sentado nesse banco, confortável, aqui você pode levar para sua casa por apenas 10 parcelas de tanto. Então você tinha que vender, e o varejo, ele dá uma capacidade de improviso e agilidade para a gente decorar um monte de informações em curto tempo, muito grande. Foi minha escola, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Eu sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida toda, porque o varejo você acaba viciando naquela linguagem, naquela coisa de sempre querer vender. Então, eu sabia que era por um curto tempo que eu teria que ficar ali, mas eu teria que aprender e absorver o máximo daquilo para levar para as outras áreas que eu gostaria de desenvolver. Então me ajudou muito. Sim. Varejo foi sensacional. No Netcidade eu tive mais esse contato com jornalismo esportivo, tinha também programa de entretenimento. Eu apresentei o Videokê na TV, que era um programa mais de humor. Eu tinha que atender ligações dos telespectadores, eles cantavam por telefone, o karaokê. Tinha no GC eram as letras, as músicas, igual o karaokê mesmo que a gente vai por aí afora. Valendo prêmio. Valendo prêmio. Aí os jurados davam notas. Aí a pessoa que tirasse mais nota ganhava o prêmio do dia, que era um rodízio de pizza. E a gente tinha os nossos apoiadores culturais que davam alguns prêmios para os telespectadores. Então, isso foi no Netcidade. Aí as oportunidades foram surgindo, cara. Aí você saiu de Santo André, veio para São José dos Campos para apresentar o Balanço Geral, o programa de maior audiência aqui na região, não só aqui no Vale do Paraíba, mas também na Baixada Santista. Com certeza. Como é que foi essa experiência para você? É uma responsabilidade. Responsabilidade grande. A forma como eu vim parar aqui foi muito de Deus. Deus, ele vai guiando os nossos passos, vai abrindo os caminhos. Você sabe que esse meio, a gente precisa de uma certa forma de pessoas que apostem no nosso trabalho, e foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, foi um anjo na minha vida que Deus enviou, chamado João Batista. É um senhor lá de São Bernardo do Campo, um vereador de lá. Eu na época trabalhava na Eco TV, que é uma TV comunitária de Santo André, já tinha contato com jornalismo, já estava trabalhando, apresentando um programa jornalístico lá. E na época eu fazia meio que tudo. Eu que ia atrás das notícias, apurava as informações, mandava para o editor as imagens e apresentava o programa. E teve uma notícia na época falando sobre esse vereador. E era meio agressiva a nota na época, um jornal falando meio mal dele mesmo. E eu fui consultar o lado dele, porque eu vi que não tinha o lado do vereador. A assessoria dele não foi procurada, então eu achei meio injusto que o jornal da época fez isso. E por isso eu entrei em contato com ele, dei a oportunidade que o jornal não tinha dado. Ele entrou no ar, se defendeu naquela ocasião do que aquilo que ele estava sendo acusado, e foi muito positivo isso, porque na verdade a gente tem que sempre ouvir os dois lados. Claro. Esse é o nosso papel, né? Como jornalista, a gente não pode dar só um lado, e foi o que aconteceu na época, e ele ficou muito agradecido pela situação, e só foi aquela relação que eu tive naquele momento com ele. Depois de um tempo eu descobri que ele teve um contato muito forte com a Record. Ele já foi um dos diretores da Record TV. E eu tinha adicionado no Facebook, só fiz isso. Aí passou-se o tempo, eu saí da Eco TV, a emissora teve um problema judicial com a NET.
Então a emissora ficou fora do ar por cerca de 2 a 3 meses, eu recebi férias, depois eu voltei e eles ainda não tinham resolvido a questão na justiça e tiveram que mandar uma grande quantidade de profissionais embora. E eu fui nessa leva, mais de 80% das pessoas foram mandadas embora. E é um baque, né? E é um baque, nossa, fiquei muito chateado na época. Quem não fica numa área já tão difícil de se conseguir alguma coisa? Graças a Deus naquela época era perto de casa, né? O trabalho que eu tinha era na minha área. Ganhava pouco? Ganhava, mas já era uma oportunidade, então fiquei pensando, e agora? Para onde eu vou? Comecei a mandar material para lá e para cá, aquela correria, era muito difícil. Um dia eu lembrei dele. Falei, seu João, né? Vou mandar uma mensagem para ele, quem sabe? Foi diretor da Record, então... Não, você já tinha? Não, eu já tinha. Talvez ele tinha algum contato para passar, né? Ele já não estava mais trabalhando na Record, ele virou vereador em São Bernardo do Campo, estava focado nisso. Mas ele tinha contatos? Claro. Por que não? Então, eu mandei uma mensagem para ele no Face. Nossa, João, tudo bem? Lembra de mim? Aquele dia que eu te entrevistei, então estou à procura de uma oportunidade, o senhor sabe o quanto é difícil. O senhor tem algum contato para me passar, para que eu possa enviar meu material? Ele, manda para mim por e-mail. Mandei o e-mail e depois de alguns dias ele me respondeu. E ele falou, Alexandre, vou encaminhar seu material para as praças da Record. Boa sorte, que Deus te abençoe, gostei bastante do seu material, ele foi muito bacana comigo. E tanto é que no dia seguinte, o presidente da Record, o atual, Luiz Cláudio, viu o e-mail e ele mesmo encaminhou, né, o material para todas as praças. E um dia depois dessa resposta, o seu Adriano, que é o diretor de Santos, da Record TV Vale e Record TV Litoral, me ligou e falou, olha, gostei bastante do seu material, você queria gravar um piloto com a gente? Piloto do Balanço Geral? Eu falei, claro, com certeza. Aí gravei o piloto, passou-se o quê? Um mês, ele gostou bastante do material e resolveu me contratar. Disse que tinha um projeto de mudar aqui o Balanço Geral da região do Vale do Paraíba, de renovar a imagem. Então ele apostou, me abriu as portas e no ano seguinte eu já estava aqui apresentando o Balanço Geral Vale. Assumi em fevereiro de 2016, já estou há 2 anos e meio à frente do programa. Como passa rápido, hein? Passa muito tempo. Passa muito rápido. Muito rápido, cara. Mas é uma bênção de Deus. Então o seu João foi um anjo de Deus na minha vida. Eu acredito que tudo que a gente planta, a gente colhe. Sim. Então naquele momento eu vi que tinha algo errado que fizeram com ele e eu quis ajudá-lo de uma certa forma. E Deus retribuiu. E Deus retribuiu. Uma mão lava a outra, né? E como é que você vê agora a sua ascensão aqui na região? Porque você está numa grande vitrine, que é a Record TV. Com certeza. Como é que você recebe o carinho do público? Olha, é muito bom. Quem não gosta de receber carinho, não, né? Com certeza. Rapaz, isso é gratificante. É um trabalho de formiguinha, né? As pessoas, elas precisam primeiro se acostumar, porque foi uma troca brusca, digamos assim, né? O Sérgio Cursino era um apresentador antigo, muitos anos de televisão, muita experiência. De repente um garoto que está começando agora, então o povo estranhou, é normal isso. Sim. E as pessoas foram se acostumando e eu, de uma certa forma, fui conquistando o meu espaço. Então é um trabalho árduo, constante. Eu também estava começando, era um projeto novo para mim, apesar de eu já ter uma certa experiência na área. Um Balanço Geral é o ápice da carreira, é um momento assim que de muita responsabilidade, que eu tinha que colocar tudo que eu tinha aprendido até ali e aprender muito mais, coisas novas, e é uma coisa constante, nunca acaba, eu continuo aprendendo e é uma coisa que mudou completamente a minha vida. E você conquistando cada telespectador, cada região, cada cidade, é uma coisa que a gente só vê com o tempo. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Você já começou na Record em 2016, no mês seguinte você já estava sendo reconhecido na rua? Não, de maneira alguma. Isso demorou. Agora que eu estou conseguindo colher tudo que eu estou plantando nesses 2 anos e meio. É uma construção. E é uma construção que você não faz sozinho, você faz com toda a equipe.
É uma construção de imagem, uma construção de personalidade. Se você assistir meu primeiro vídeo, na minha estreia, e assistir hoje, é um Alexandre completamente diferente. É evolução. É evolução. Exatamente. Que você só se aprimora com o tempo, com a prática, com o dia a dia, aprendendo com a equipe. Público cobrando. Com o público, exatamente, auxiliando. Então, a minha imagem mudou, eu construí um novo Alexandre, estou construindo ainda, e automaticamente, com o tempo, o reconhecimento acaba vindo também. Então hoje, graças a Deus, eu tenho um carinho muito grande. A gente vê no WhatsApp da Record TV, você sabe que o balanço é muito interativo. Muito interativo. As pessoas participam a todo momento, comentando as reportagens, mandando as sugestões, mandando os problemas da nossa região. E o Balanço Geral é um programa bem antigo que começou lá atrás com o Geraldo Luiz em São Paulo. Exatamente. Hoje o BAC que comanda. Hoje é o Gotino. Gotino. Isso. O BAC apresenta o Cidade Alerta. Cidade Alerta, isso. O BAC fez por muitos anos também o Balanço Geral. Fez o Balanço Geral em São Paulo depois que o Geraldo saiu. De uma certa forma, uma responsabilidade em dobro, porque você apresenta o programa que foi o nome que levou o Geraldo Luiz, o BAT. E que é sucesso no Brasil todo. Que é sucesso no Brasil todo. Em muitas praças da Record TV, o Balanço Geral é líder de audiência. Quanto muito você fala para quantas pessoas, diariamente? Aproximadamente 5 milhões. 5 milhões entre Vale e Litoral. Litoral Norte e Sul. Exatamente, a nossa abrangência é muito grande. A gente pega do litoral de ponta a ponta do estado de São Paulo. Vale do Paraíba também é uma região muito grande. Então, em torno de 5 milhões de habitantes que a gente acaba abrangendo assim. Então, é muita gente. É muita gente, uma TV aberta, com a força da Record TV, que é a segunda emissora do país. A responsabilidade é grande e graças a Deus eu tenho colhido os frutos, a gente vê o retorno, o pessoal tem gostado, o pessoal tem participado e eu amadureci muito. Era um estilo de programa que quando eu comecei eu falei, meu Deus do céu, é complicado, hein? Eu vou ter que cobrar as prefeituras, eu vou ter que cobrar os prefeitos. E é isso que é difícil. É isso que é difícil, porque você muitas vezes vai atender um munícipe, mas você tem que cobrar os prefeitos com responsabilidade e às vezes você não recebe o retorno para dar para os munícipes. Então o jornalista fica naquele contraponto, A gente fica numa zona de guerra. E se você não atende a população, você é chicoteado. A gente é cobrado, porque a gente está aqui para isso. Claro. Nós somos prestadores de serviço. Eu vejo o Balanço Geral como um megafone da sociedade. Sim. Aquilo que a pessoa, o munícipe, o cidadão quer dizer, o Balanço Geral fala. Nós reproduzimos o que o cidadão quer. Então, e também a gente tem a responsabilidade de cobrar com bom senso o poder público, porque tem muitas coisas que realmente não dá para ser atendida de uma hora para outra. Não. Né? Tem um trabalho, existe um planejamento, existe demanda de dinheiro, verba pública, então tem situações que são realmente muito complicadas. Porém, tem muita coisa que dá para ver, que dá para se resolver rapidamente. E é nisso que o Balanço Geral bate na tecla. Se está errado, a gente tem que denunciar. Se dá para resolver, a gente tem que cobrar. Como assim? O munícipe paga imposto, não é imposto barato, eu e você pagamos. Então a gente sente o anseio da população, a gente sente a indignação e a gente transmite isso no Balanço Geral. E o legal do balanço é isso, que a gente não esconde nada de ninguém. Sim. O que precisa ser falado a gente fala, e o Balanço Geral me trouxe essa personalidade, essa autoridade que eu tenho na minha fala. Agora, Alexandre, na cobrança. Você às vezes sente muito pelo fato de ser novo ainda e em outras emissoras aqui da região tem algumas pessoas que fazem o mesmo trabalho que você, um pouco mais velhas. Você se sente cobrado de uma certa forma pelos políticos? Quando você vai cobrar alguém, assim você se sente pressionado ou isso não tem? Não afeta não. Não no afeta. Início a gente até sente um receio, né? Porque eu estou numa região que eu não conhecia na época, né? Agora você já domina tudo. Tá Agora tudo conheço muito bem, mas na época eu não conhecia, eu não era daqui, eu era de Santo André. Então, você encarar uma cidade nova, prefeitos totalmente diferentes, uma forma de gestão totalmente diferente. Então, você tem que pisar em ovos até você reconhecer a sua... Conhecer o ambiente. Conhecer o ambiente, até para saber até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Então, no começo,
Foi tudo muito devagar, foi tudo muito com bom senso. A partir do momento que eu tomo conhecimento de tudo que acontece, tomo conhecimento das prefeituras, dos representantes que nós temos, aí eu vou ter mais argumentos e mais autoridade, mais ousadia para cobrar. Então hoje, por isso que eu falo que o Alexandre de hoje é bem diferente do início, porque hoje eu sei onde eu estou pisando. Eu sei até onde eu posso ir. Exatamente. Eu sei a responsabilidade e eu sei os critérios que eu utilizo para cobrar as autoridades. Então hoje eu não tenho mais esse receio. E hoje eu conheço muitos prefeitos aqui, converso normalmente, tete a tete. Às vezes eu bato no ar no dia seguinte, estou lá para conversar com ele como se nada tivesse acontecido, porque o que eu bato com responsabilidade, eu tenho argumentos para isso, então não tenho medo, não tenho receio de encontrar político em shopping ou em qualquer outro lugar fora do ambiente profissional. Vou cumprimentar da mesma forma, porque o que eu estou cobrando é mais do que justo e é pelo povo, e eu tenho argumentos para isso. Não tenho nada pessoal contra os prefeitos da região, de maneira alguma. A gente trabalha tudo de maneira profissional. Eles são representantes da sociedade, eles têm que prestar serviços e eu cobro justamente isso, a prestação de serviços e as soluções dos problemas que a gente vive. E a gente vê, Alexandre, hoje em dia as emissoras, tanto as emissoras de televisão quanto as emissoras de rádio, elas estão entrando na fase da tecnologia, porque se ela não entrar, também ela fica para trás. Tem que entrar. Como é que você vê o futuro do jornalismo? Eu vejo um jornalismo muito mais dinâmico. O Balanço Geral, por exemplo, não é só jornalismo. É uma mistura de entretenimento com jornalismo. Tanto é que a gente tem essa veia muito forte de prestador de serviço, cobrando um jornalismo mais comunidade, cobrando soluções dos problemas das cidades, mas a gente tem matérias de comportamento, saúde, entretenimento, diversão, shows, cultura, música, é uma mistura de tudo. Então eu acredito que um jornalista, ele tem que saber fazer de tudo hoje em dia. Tem. Não é só apresentar um telejornal, não é só fazer uma reportagem quadrada, sonora, passagem, off. É saber ter bom senso e saber apresentar e se comportar com diferentes gêneros de televisão. Eu acho que o jornalista hoje tem que saber vender, tem que saber o que está falando, tem que estudar o que está falando, porque tem responsabilidade nisso, tem que formar opinião, né? Um formador de opinião, então é muito importante. E você tem muita liberdade para isso na emissora que você trabalha? Muita liberdade, graças a Deus. A Record TV é ótima nesse sentido. É lógico, a gente tem uma linha editorial que a gente tem que cumprir, né? Obedecer uma linha editorial da emissora, mas eu tenho total liberdade nos meus comentários, tenho total liberdade nas matérias que eu faço, com responsabilidade, e isso é muito bacana. Então, a emissora te dá liberdade também porque ela acaba acreditando e confiando na sua, como é que eu posso dizer, a sua vida pessoal, os princípios que você carrega contigo. Isso pega muito. O profissional precisa colocar na cabeça que não basta ser só profissional. A vida pessoal, os princípios que ela carrega, a pessoa carrega, a honestidade que ela carrega, isso é muito importante. Isso acaba transparecendo no vídeo, isso acaba transparecendo nas matérias que ela vai desenvolver. Então, se você não estiver bem num dia e for fazer uma matéria, a matéria pode sair ruim. Pode sair ruim, e nem é isso, nem por esse lado da questão emocional que eu falo. Se a pessoa é mau caráter, dificilmente fica muito tempo no vídeo. Ou pode até ficar, mas no final pode acabar escorregando, entendeu? Pode acabar fazendo algo que mancha a carreira da pessoa. Então, a pessoa tem que ter, por estar no vídeo, ela tem que ser transparente. Ela tem que mostrar quem ela é. E isso acaba refletindo diretamente no vídeo. O caráter, os princípios que ela carrega. De uma certa forma, isso é muito importante. E cada vez mais os telespectadores percebem isso. Cada vez mais eles querem ver o profissional, mas um humano que está por trás do profissional ali, o que ele carrega com ele. Então eu acho isso fundamental. E o jornalista, voltando à pergunta da tecnologia, ele tem que ser dinâmico. Eu acho que ele tem que saber fazer um pouco de tudo.
E o tempo passa rápido, Alexandre, olha, que verdade. prazer em prazer foi recebê-lo meu. aqui. Olha, um grande abraço. Eu quero que você converse com essa molecada hoje que tem um sonho de ser jornalista, Sim. trabalhar em rádio, TV. O que você pode falar para eles? Qual é a mensagem que você pode deixar? Nunca desista, é difícil. No início você vai ganhar pouco, você vai trabalhar muito de graça, é puxado, mas não desista, porque é apaixonante. É apaixonante. Ela é uma área difícil, mas completamente apaixonante. E se você tem essa vocação, se você tem essa aptidão, vai pra cima. Você vai ouvir muito não no início, você vai errar muito no começo, sim. É normal. Eu erro bastante, aprendo com os meus erros. É uma prática constante, você nunca vai estar perfeito, nunca, e a perfeição, eu acredito que até os grandes que estão hoje consagrados cometem erros, então a perfeição é algo inalcançável, mas é algo que você tem que sempre buscar, um aprimoramento constante, e só a prática que te dá isso. Só amadurecimento, só o tempo. Então, grave tudo que você tiver oportunidade. Isso que você faz agora, gravar os programas, colocar na internet. Hoje você tem esse recurso fantástico que é a internet, sim. Essa facilidade de gravar vídeos com o celular, com câmera digital. Então, faça isso, se jogue de corpo, alma e espírito, grave muito, porque a cada vídeo você vai se sentir melhor. Gente, esse foi Alexandre Furtado, apresentador da Record TV. Alexandre, muito prazer. Muito obrigado, um grande abraço. Gente, até a próxima. Valeu. Papo de casa. Tchau. Oi, pessoal, hoje eu tô aqui em Pindamonhangaba, na inauguração do novo SESI, mas eu tô achando que o povo de Pinda é meio desanimado. Será que eu me enganei? Quem tá feliz aí faz barulho!